Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de apresentação do software de gestão Isidro ERP. Neste vídeo, eu lhe apresentarei o novo recurso de atualização do regime tributário, o KNAI do seu cliente, de forma automática e em massa dentro do nosso sistema. Bom, antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Constantemente nós postamos vídeos de novos recursos do nosso sistema que com certeza serão interessantes para o seu negócio. Vamos lá! Então foi criado um novo recurso no sistema Isidro, de forma que será possível atualizar o regime tributário do cliente e o seu tipo fiscal por mais duas formas: pela nova tela Tipo Fiscal versus Clientes, ou criando uma regra na nova tela Regras do Tipo Fiscal, onde o sistema irá efetuar uma consulta no portal da Receita para verificar a situação cadastral do cliente, se houve alguma alteração no seu regime tributário, e caso haja, ele efetuar as devidas alterações na sua base cadastral interna. Perfeito? Por que esse recurso é tão importante? Porque o regime do cliente será determinante no momento do cálculo da tributação no momento da venda, ou seja, o valor de custo das mercadorias irá sofrer variações de acordo com o tipo do destinatário da venda. Se ele é um revendedor do Simples Nacional, se ele é um revendedor do regime normal, ou se simplesmente ele é um consumidor final. Então, cada um desses aspectos são determinantes para realizar o cálculo das tributações. Maravilha? Vou dar um exemplo X aqui na tela. Então, existem tributações diferentes aqui no exemplo da carne, quando se trata de um revendedor do Simples Nacional ou um revendedor do regime normal. A carga final se altera, tá vendo? Então, como que o sistema ele trabalha isso para te auxiliar quando houver algum tipo de alteração? Vamos para o primeiro exemplo. Vou pegar aqui um cadastro de cliente e a primeira diferença que nós vemos no sistema após a inclusão desses novos recursos é a inclusão de novos campos no cadastro do cliente. Vamos lá. Aqui no cadastro do cliente nós já podemos perceber a inclusão de dois novos campos, do regime tributário e do KNAI. Dessa forma eu consigo acompanhar se houver algum tipo de alteração nesses dois campos com base no cadastro do cliente na Receita. E aqui eu tenho a data da última verificação que o sistema realizou referente a essas duas informações. Perfeito? Obviamente que o tipo fiscal, caso houver algum tipo de alteração, irá se alterar também, né? Que é um cadastro que ele é vinculado à classificação fiscal do meu cliente aqui, tanto de venda como de compra. Então, no momento que houver algum tipo de alteração do regime tributário, existe a possibilidade de eu atualizar também de forma automática o tipo fiscal do cliente, para que também a forma como a tributação será calculada também, ela se adeque ao novo regime tributário. Uma outra informação também que ela pode vir a ser alterada caso no momento da consulta do sistema na Receita também houver algum tipo de alteração é aqui em informações adicionais a questão da tabela de preço. Então pode ser que a sua empresa ela trabalhe com tabelas de preços diferentes, dependendo do regime tributário do cliente. Então, como é uma tributação para o Simples Nacional, então eu tenho uma tabela de preço para a empresa do Simples Nacional. É uma tributação diferente para o regime normal, então eu tenho uma outra tabela de preço para empresas do regime normal. Então eu consigo também automatizar a alteração da tabela de preço no cadastro do meu cliente. Perfeito? Como que eu consigo automatizar esse processo? Criando regras na tela de regra do tipo fiscal. Perfeito? Como que funciona? A gente vai trabalhar com esse cliente exemplo. Então, o meu cliente código 14, a última consulta dele foi no dia 30, às 11 horas, onde o sistema verificou que o KNAI dele era esse, e que o regime tributário dele era Simples Nacional. Então, hoje ele é Simples Nacional, o tipo fiscal dele também é o tipo fiscal Simples Nacional, e aqui a tabela de preço também dele é denominada Simples Nacional. Maravilha? Agora vamos fechar aqui o cadastro do meu cliente e vamos criar uma regra na tela regra do tipo fiscal, onde se houver alterações no aspecto de regime tributário, também eu quero que altere a tabela de preço e o tipo fiscal. Vamos lá, onde fica? Aqui em fiscal.
regra do tipo fiscal. Maravilha, nesse exemplo eu já criei a regra para esse cliente aqui, né? E para outros clientes que se encaixarem nessa mesma situação, certo? Que é esta regra aqui, ó. Então, eu disse que clientes do estado de São Paulo que antes do sistema efetuar a consulta tiver como tipo fiscal Simples Nacional e o regime tributário antes da consulta também for Simples Nacional e houver alteração do regime tributário dele, obviamente para o regime normal, né? Só existem dois regimes tributários. Eu quero que o novo tipo fiscal dele seja regime normal, RPA, tá? E que a nova tabela de preço dele se altere para a tabela 02 OS, caso não seja essa a cadastrada. Então, criando essa regra, todo cliente que se encaixar nessa situação, que tenha esse tipo fiscal e esse regime tributário, e no momento da consulta do sistema, ele tiver no cadastro dele na Receita a alteração do regime para regime normal, automaticamente o sistema já vai atualizar o tipo fiscal dele e já vai atualizar a tabela de preço no cadastro. Perfeito para essas que eu indiquei na minha regra do tipo fiscal. Maravilha? Então, visualizado isso, vamos efetuar a consulta desse cliente. Como que eu consigo fazer isso? Eu consigo de duas formas, tá? A primeira forma é através da tela tipo fiscal versus clientes e a segunda forma é no momento do faturamento de um pedido, onde o sistema pesquisa, né, efetua a pesquisa, a consulta automaticamente para que no meu próximo pedido eu já tenha as informações totalmente atualizadas, tá? Então, vamos primeiramente fazer o processo manual através da tela tipo fiscal versus clientes. Vamos fechar e vamos abrir a tipo fiscal versus clientes. Então, eu vou indicar aqui o meu cliente no código 14. Maravilha. Então, como você pode ver, a tabela de preço ainda é a Simples Nacional. O tipo fiscal ainda é o Simples Nacional e o regime tributário também é Simples Nacional. Maravilha? Então, eu vou selecionar. O interessante dessa tela é que eu consigo fazer isso em massa. Então, eu poderia selecionar um monte de clientes aqui e consultá-los de uma vez, tá? Mas como é um exemplo, eu vou fazer a consulta apenas de um, tá? Então, eu vou selecionar aqui e consultar. Se houver alterações, ele vai abrir essa tela aqui, ó, de clientes consultados e suas alterações. Então, ele analisou, né, que houve alteração sim desse cliente. Então, ele mostra aqui, ó, as informações antes da consulta, o tipo fiscal, o regime tributário antes da consulta. O KNAI não houve alteração, então por isso que está em branco, tá? E a tabela de preço anterior, né? Então, todas essas informações foram alteradas. Quais são os novos dados? O novo tipo fiscal é esse, o novo regime tributário é esse e a nova tabela de preço é essa aqui. Então, houve sim alteração do regime dele para regime normal, né? Então, automaticamente, com base na regra que eu criei, ele alterou o tipo fiscal e a tabela de preço. Maravilha? Essa informação eu consigo, né, documentá-la, então eu consigo imprimir em retrato, em paisagem, exportar para uma planilha de Excel para que eu possa manipular. Então, é bem interessante esse recurso. Maravilha? Ó, se eu clicar aqui em imprimir paisagem, ele estrutura a impressão para mim. Perfeito? Então, se você quiser ampliar também as colunas, você consegue para que as informações fiquem mais claras. Perfeito? Bom, então essa é a primeira forma. Se nós formos lá no cadastro do cliente, vou retornar ao cadastro do cliente agora. Nós já podemos ver, ó, que houve alteração do tipo fiscal, houve alteração no regime tributário, houve uma atualização, né, da data da última verificação para a data de hoje. E aqui informações adicionais, houve alteração na tabela de preço. Perfeito? Agora vamos ver como que o sistema realiza no processo do faturamento de um pedido. Maravilha, eu peguei outro cliente aqui para que a gente possa trabalhar esse exemplo, tá? Então, o meu cliente do código 15, atualmente o tipo fiscal dele é o regime normal RPA, o regime tributário dele é o regime normal,
perfeito? A data da última verificação aqui, como vocês podem ver, perfeito? E aqui em informações adicionais, nós podemos visualizar a tabela de preço que atualmente é utilizado para esse cliente. Então agora eu irei gerar um pedido para esse cliente, onde eu irei fazer todo o processo, montagem de carga, expedição e faturamento desse pedido. E no caso, no momento do faturamento, o sistema vai consultar esse cliente na receita. E se houver algum tipo de alteração, consequentemente, no momento que a gente for consultar novamente o cadastro desse cliente, vão estar alterados os dados. E vão estar alterados com base numa regra que eu também criei para essa situação, que é essa aqui. Então, quando um cliente é do estado de São Paulo, que tiver o tipo fiscal antes da consulta, regime normal RPA, e o regime tributário for regime normal, e houver alteração do regime tributário no momento da consulta no cadastro dele, lá na Receita, para Simples Nacional, né? Atualmente eu quero que o novo tipo fiscal dele se torne Simples Nacional e que a nova tabela de preço adotada seja a Simples Nacional. Perfeito? Então, com base nessa regra, vamos verificar se haverá alteração desse cadastro e, se houver, o sistema vai realizar as alterações que eu solicitei na regra cadastrada. Vamos lá. Vou pular a etapa, tá, de montagem de carga para a gente ir já para o ponto que a gente necessita desse vídeo. Ó, como vocês podem ver, eu acabei de incluir o cliente na venda e automaticamente o sistema me trouxe a tabela de preço 02 OS. Bom, então nesse momento eu estou aqui na minha tela de faturamento de pedidos, perfeito? Por enquanto, então, ainda não finalizei o pedido, não faturei ele de fato. Se eu for agora no cadastro do cliente, vai estar da mesma forma, maravilha? Então agora eu vou digitar o código do pedido aqui, vou pesquisar e vou faturar. Maravilha, faturado o pedido. Se de fato houve alteração no cadastro dele na Receita, agora no momento que eu for efetuar a pesquisa do cliente, possivelmente vão estar com todos os campos alterados. Vamos consultar. Maravilha. Então, o sistema consultou o cliente e verificou que houve alteração no cadastro, na situação cadastral dele. Então, o novo regime tributário dele passou a ser Simples Nacional. O KNAI não se alterou, né? A data da última verificação se atualizou para a data de hoje. Automaticamente, com base na regra que eu criei, o tipo fiscal foi alterado para Simples Nacional. E se eu vier aqui em informações adicionais, a tabela de preço dele também se alterou, certo? Bom, devido, né, a essa variação que o custo das mercadorias pode vir a sofrer, dependendo do tipo do destinatário da venda, foram adicionados novos campos também no histórico de vendas, que irá constar o valor do ICMS no CMV e na margem bruta, né? Disponível em todos os agrupamentos e sem agrupamento também, perfeito? Então, no custo unitário, o ICMS irá somar, né? Automaticamente na margem bruta o ICMS irá subtrair, perfeito? Então, sempre lembrando aí que o ICMS é um custo que a empresa irá arcar, portanto, terá esse fundamento no cálculo de somar no custo e subtrair na margem. Então, você terá acesso a essas informações através do relatório de histórico de vendas. Então, quais campos foram adicionados? Vamos ver. Então, quais campos foram adicionados? Esses campos aqui, ó. Custo unitário mais ICMS, custo unitário UP mais ICMS. Então, você terá acesso a essas informações de modo que você conseguirá acompanhar essas variações de cálculo através do relatório de histórico de venda. Maravilha? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se desejar conhecer mais a fundo essa ferramenta, dentre outros benefícios que o nosso sistema pode disponibilizar para a sua empresa, é só clicar no link que consta aqui na descrição
para que você possa agendar uma reunião junto a um dos nossos consultores. Dessa forma, também ter acesso a uma demonstração do nosso sistema. Muito obrigado e até um próximo vídeo.